Dos centros de emergência regionais e do Hospital Municipal Evandro Freire, no Rio, entraram em greve por falta de pagamento. Vamos para a porta do Hospital Evandro Freire, onde está o Guilherme Peixoto. Bom, aí a situação não é boa, né? Porque imagina, né? Trabalhar sem salário é aquela coisa, um desespero. Oi, Fachel, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, a situação é dramática aqui no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. Os funcionários não receberam ainda o salário de setembro, decidiram aderir à greve. Na prática, isso significa que só casos graves estão sendo atendidos ali na emergência. Os outros pacientes têm que buscar socorro em outro lugar. E aí você me pergunta, os pacientes precisam entrar ali para perguntar a situação? Não, o recado já está aqui do lado de fora, na calçada mesmo. Dá uma olhada, esse cartaz foi colado aqui no poste com esparadrapo de curativo. E resume bem o sentimento dos funcionários, olha, sem condições de trabalho. Médicos nos contaram que essa semana tiveram que ressuscitar um paciente no chão do hospital. É isso mesmo, tiveram que ressuscitar um paciente no chão do hospital. A situação realmente é muito difícil. O CTI está fechado, metade dos leitos no setor de internação de clínica geral também fecharam e os pacientes, os funcionários dizem que não tem condição de atender tantos pacientes. Aliás, tem gente internada até na sala de hidratação, que é uma sala conjunta ali na emergência, onde os pacientes deveriam ficar apenas algumas horas para receber soro ou alguma medicação intravenosa, por exemplo. Mas tem gente internada nessa sala há semanas. E é uma sala onde não tem leito. Significa que as pessoas estão internadas em cadeiras. A gente recebeu várias reclamações de funcionários e veja só o que uma delas contou sobre a rotina aqui no hospital. Os médicos estão entrando em greve por conta dos atrasos salariais. Esses atrasos já aconteceram ano passado, regularizou depois de uns 2, 3 meses e agora voltaram a acontecer novamente desde setembro. Os nossos leitos estão todos lotados da emergência, sala amarela e a sala vermelha lotadas. Os pacientes continuam a entrar pela porta da emergência, com isso eles vão se acumulando na sala de hidratação. Pacientes que são mais graves e precisariam ficar em leito com monitor, não tem vaga. E é por isso que a gente vê a emergência assim, olha, praticamente deserta. Não é por falta de procura, não, muito pelo contrário. É por falta de capacidade para atender esses pacientes que realmente precisam de socorro. E essa é uma realidade não só aqui do Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, não. A gente vai te mostrar imagens de protestos que aconteceram ontem à tarde. O primeiro deles, de funcionários do Hospital Albert Schweitzer, de Realengo, que chegaram a fechar uma faixa da Avenida Brasil para chamar a atenção e cobrar salário atrasado. Também teve protesto de funcionários da UPA de Magalhães Bastos, na zona norte do Rio, que também estão com salários atrasados. E também protesto de outras unidades aqui do Rio de Janeiro. Enfim, todo mundo cobrando esse salário atrasado, inclusive do SER, que é a Coordenação de Emergência Regional do Leblon, na Zona Sul. E a gente cobrou, mais uma vez, respostas da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E dessa vez o município mandou uma resposta pra gente. Diz que em relação ao hospital aqui na Ilha do Governador, a promessa é de repasse nos pagamentos até o fim dessa semana, até sexta-feira. E sobre o hospital de Realengo, a promessa da Prefeitura é liberar 12 milhões de reais, mas o município ainda não diz quando isso deve acontecer. Em relação ao SER, a Coordenação Regional de Emergência, e as UPAs, a Prefeitura ainda não deu nenhuma explicação e nenhuma proposta de quando esse dinheiro deve cair na conta, Fachel. Ou seja, sem previsão. Obrigado pelas informações. Você que mora nas regiões serranas, dos lagos e norte do estado, fica agora com as notícias locais. Se nas emergências a situação é crítica, na rede básica, onde muitas vezes é feito o primeiro atendimento, pacientes estão reclamando que não conseguem marcar consultas. Vamos falar com a Priscila Chagas, ela está em frente à Clínica da Família, em Pilares. O que as pessoas estão falando, Priscila? Fachel, olha, na Clínica da Família Emídio Alves Costa Filho, que fica em Pilares, o pessoal está reclamando que não consegue marcar consulta, não consegue fazer exame, que está faltando remédios básicos e que os profissionais que trabalham na clínica estão sem receber os salários, estão com os salários atrasados. E o pessoal está reclamando, o pessoal reclama também que essa unidade básica de saúde é a única aqui nessa região da Zona Norte que, além dela, só tem o Hospital Salgado Filho do MER, que vive superlotado. A gente já cansou de falar dos problemas do Salgado Filho, o pessoal está reclamando
reclamando justamente disso. E a gente está recebendo também reclamações sobre outras clínicas da família, em outros bairros, em outras regiões da cidade. Em relação a essa clínica da família em Pilares, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, disse que o repasse para o contrato de gestão da unidade de saúde depende da disponibilidade financeira do município. Agora, só para a gente lembrar que no início desse mês a Prefeitura disse que vai reduzir a estrutura das clínicas da família para poder investir nos hospitais. Disse que o número de equipes de saúde da família, que são aqueles profissionais que percorrem os bairros, as comunidades para atender os pacientes em casa, esse número de equipes vai diminuir e que um estudo feito pelo Instituto Pereira Passos vai determinar onde que isso vai acontecer. A Prefeitura estima aí que sejam mais ou menos 400 milhões de reais para poder investir nos hospitais, mas vamos ver como isso vai ser feito, né, Fachel? Pois é, vamos acompanhar então essa situação. Obrigado, Priscila. E você também acompanhou ontem ao vivo aqui no Bom Dia a declaração e o desabafo do defensor público da União, Daniel Macedo, sobre a saúde no Rio. Daniel Macedo disse que a situação atual sugere que seja decretado estado de calamidade pública na saúde. É uma sugestão do defensor. E que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, precisaria reconhecer esse ato. Mais tarde, Crivella respondeu. Com relação à defensoria, é uma medida meramente política. A Defensoria do Rio de Janeiro não tem moral para colocar o dedo na minha cara para falar um absurdo desse. Quem são esses defensores públicos para vir me dar lição de moral? Quando foi que nós paramos qualquer hospital? Quando foi que deixamos de atender? Quando foi que fechamos uma clínica de família? Não aceito que nenhum defensor público venha a dizer que tem calamidade na rede pública municipal, porque estamos abrindo todas as portas, estamos atendendo as pessoas, ao fazer política em outro lugar. Aqui não. Não tem moleque aqui. A Defensoria Pública da União divulgou uma nota sobre essas críticas do prefeito Marcelo Crivella. A Defensoria destacou que a instituição é pública e apartidária, que lamenta a postura do prefeito e o posicionamento dele sobre a instituição. Declarou ainda que a atuação da Defensoria não está atrelada ao calendário eleitoral e que a instituição busca unicamente soluções para que a situação da saúde no Rio não se torne insustentável. E a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal fizeram ontem uma vistoria no Hospital Federal de Bom Sucesso. Pacientes internados em cadeiras na sala de hidratação, onde deveriam passar apenas algumas horas, eles estão ficando por dias, semanas. E mesmo quem conseguiu uma vaga também já sofreu com uma internação improvisada. Desculpa, ele ficou quantos dias no corredor? O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União fizeram uma vistoria no Hospital Federal de Bom Sucesso. A visita acontece depois que o Bom Dia Rio mostrou ao vivo na semana passada pacientes internados em cadeiras da recepção. Ontem o grupo encontrou no estoque de medicamentos muitas prateleiras vazias. Só dá para 7? O Hospital Federal de Bom Sucesso tem um desabastecimento sistêmico, ou seja, faltam insumos, medicamentos, insumos de baixa complexidade, esparadrapo, fio de sutura e insumos de alta complexidade. Quando faltam medicação e profissionais, o paciente sequer entra no hospital, mesmo que tenha um lugar para ele. Um levantamento da Defensoria Pública da União mostra que no Hospital Federal de Bom Sucesso, 196 das 526 vagas não estão disponíveis. Nos 6 hospitais federais, chega a 854 o número de leitos vazios. Com 45% de todas as vagas da rede federal sem uso, o sofrimento de quem está na fila aumenta. A Defensoria Pública da União diz que a espera por cirurgia nos hospitais federais aumentou de 13.800 pacientes em 2012 para 38 mil agora, em 2018. Há um grave problema de gestão. O problema é de comando. O diretor de cada unidade ele tem que fazer uma radiografia dos leitos que estão disponíveis e, de modo factível, disponibilizar esses leitos. A direção do hospital disse que não foi notificada da vistoria e que os pacientes da emergência estão recebendo atendimento de qualidade. O Ministério da Saúde contestou os números da Defensoria Pública da União, disse que os 6 hospitais federais no Rio têm hoje 1.140 leitos e que 274 estão bloqueados por causa de obras e falta de profissionais. O Ministério admitiu
que está usando apenas 80% da capacidade dos leitos e alegou que está contratando 3.500 profissionais para tentar voltar a atender mais pacientes. Sobre o desabastecimento, a Defensoria Pública da União disse que o Hospital de Bom Sucesso tem até o dia 3 de novembro para normalizar o estoque. Bom, está aqui o Otávio Guedes para comentar essa polêmica. Bom dia, Otávio. Bom dia, Fachel. Olha, bom dia para você. Otávio, o que a gente acabou de ver aqui é o seguinte. De um lado, né, e o defensor público veio aqui, né, no estúdio, fez uma sugestão de decretação de calamidade pública na saúde por causa do que a gente vê todo dia aí. Do outro lado, nós temos o prefeito Marcelo Crivella, que não gostou nada da sugestão. Eu fico pensando que a Defensoria Pública serve para defender o cidadão, né, os direitos do cidadão. O prefeito Marcelo Crivella é a autoridade do Executivo que precisa executar as políticas públicas dentro da lei. Esse bate-boca não está no lugar errado? Tá no lugar errado, Fachel, pelo seguinte, a Defensoria Pública, ela tem um papel institucional, ela é uma instituição. Então, quando o defensor vem aqui e diz que o Estado é de calamidade, ele não está emitindo uma opinião pessoal, ele não está botando o dedo na cara do prefeito, como o Crivella diz. Prefeito, existem instituições, atuações institucionais. A Defensoria Pública não é uma Dona Márcia. O que é a Dona Márcia? Dona Márcia foi a solução que o senhor sugeriu para que as pessoas buscassem soluções na rede municipal de saúde. Fala com a Márcia, pega o telefone dela. Então não é institucional, prefeito. A Defensoria, ao contrário do que o senhor imagina, é uma instituição muito mais antiga do que o senhor na cadeira de prefeito. Então o senhor deve respeitar, não tem dedo na cara, não tem uma opinião política, ele só está defendendo, cumprindo o seu papel institucional. É isso que o prefeito tem que entender. A vida pública não é feita de donas Márcias, a vida pública é feita de instituições. Prefeito, isso se chama Estado de Direito e Democrático, Estado laico. Ah, bom. Otávio, muito obrigado pelas suas palavras aqui, pelo seu comentário. Agora tem uma informação que acabou de chegar, agora a gente está vendo aqui, a Prefeitura informou que o dinheiro do Hospital Albert Schweitzer foi liberado ontem, deve cair na conta da organização social ainda hoje, para que seja feito o pagamento aos funcionários. Pois é, então, só para acrescentar a questão aí, o projeto de lei de orçamento para o ano que vem, a Prefeitura vai cortar 725 milhões. Eu não gosto muito de números, de dinheiro, eu gosto de gente, número de gente. Então, vamos lá, o que significa? A Comissão de Orçamento da Câmara fez um estudo e disse que essa redução prevista para o ano que vem corresponde a 1 milhão de pessoas sem atendimento médico. Então, pegue o Estado hoje, que segundo a Defensoria é de calamidade, subtraia menos 1 milhão de pessoas atendidas na rede municipal, é o que nós teremos em 2019, Fachel. Tá bom, muito obrigado, Otávio Guedes, pela sua participação. Obrigado. E uma